Graça e paz, meus queridos irmãos, bom dia. Estamos mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical, aprendendo um pouco mais da Palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Wellington, da Igreja Projeto Júbilo. É muito bom poder estar aqui com os irmãos e compartilhar a Palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Vamos orar para iniciarmos o estudo desta manhã. Pai querido, muito obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por esta manhã. Deus, abençoa essa EBD, a Escola Bíblica Dominical, em que todos os domingos nós estamos aqui estudando a Palavra do Senhor. E que nesta manhã o Senhor possa falar em nossos corações, porque nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, que é Deus, que é o Senhor. Pai, abre os nossos olhos, abre a nossa mente para que possamos ter o nosso coração receptivo para receber a palavra do Senhor nesta manhã. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Nesta manhã nós estaremos estudando sobre as representações do Espírito Santo. Nós já estivemos estudando há 2 domingos, os 2 domingos anteriores, a respeito da pessoa do Espírito Santo, dos atributos do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar das representações do Espírito Santo. E para iniciarmos esse estudo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 7, e nós vamos ler do capítulo 7, versículo 31 ao 39. Abra sua Bíblia, então, em João, capítulo 7, versículo 31 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disseste? Buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa de Jesus, pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Creia em mim, como diz a Escritura: rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber o que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Essa é a palavra, é o texto base para nós estudarmos nesta manhã. E o texto áureo se encontra em Salmo 64, versículo 4, que diz: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário da morada do Altíssimo. Que bacana ouvir essa palavra do Senhor, que maravilha! Quais são os objetivos, então, da lição desta manhã? Nós tentaremos compreender que as Escrituras utilizam tipos de linguagem ricos e diversos acerca do Espírito Santo. Nós podemos também entender que a simbologia, ela serve para nos aproximarmos e entender. A simbologia serve para nos aproximarmos as semelhanças, na verdade, entre os elementos envolvidos.
E também nós vamos conhecer algumas das representações simbólicas do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Então, gostaria que você prestassem bastante atenção para que pudéssemos aprofundar, para que pudéssemos estudar a palavra do Senhor a respeito das representações do Espírito Santo nesta manhã. Olha, a Bíblia, ela é rica em linguagem figurada. Há símbolos, tipos, figuras, alegorias, especialmente no Antigo Testamento, para aludir ao Espírito Santo e à realidade espiritual. E o nosso entendimento, ele assimila melhor as profundas verdades do mundo espiritual, principalmente por meio de símbolos. Compilada ao longo de aproximadamente cerca de 1.600 anos por homens que viveram em tempos diferentes e em conjunturas sociais distintas, as Escrituras, a palavra de Deus, ela utiliza de diversos estilos literários porque foram escritos por pessoas diferentes, foram escritos por reis, profetas, pessoas simples, pessoas que tinham uma cultura. E nós devemos saber que a sociedade do Antigo Testamento, ela se avalia da oralidade para preservar, transmitir a sua herança cultural, a sua herança religiosa, moral, histórica. Muitas das vezes, na antiguidade, não tinha a escrita como nós temos hoje. As histórias, os contos eram passadas através da oralidade. E deste modo, os antigos israelitas, eles desenvolveram recursos linguísticos para facilitar essa transmissão, e isso inclui a memória do povo e a palavra de Deus. Deus, irmãos, ele é tão imenso que o nosso vocabulário ele não é capaz de explicar com precisão. Então, para compreendermos melhor quem ele é, nós temos que recorrer a artifícios que possam nos ajudar a entender um pouco desta grandeza de Deus. Por isso, constantemente nós observamos os escritores da Bíblia usando uma linguagem figurada para descrever seus momentos com relacionamento com o divino. Por exemplo, o Espírito Santo. Nós vamos ver alguns exemplos dos símbolos do Espírito Santo. E por toda a Bíblia nós podemos testemunhar relatos de homens que tentam descrever as suas experiências com o Senhor. Por exemplo, Paulo, ele era um homem culto e depois de se render ao Evangelho de Jesus Cristo, ele viajou por muitos lugares como missionário. E na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo afirma que Deus, ele se revelou ao homem pelas coisas que foram criadas. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Os atributos divinos, eles são vistos claramente não apenas na humanidade, mas também pode ser apreciados no universo material. A criação divina declara vividamente, se você observar as coisas que foram criadas, se você olhar para o sol, para o universo, as estrelas, o mar, a natureza. A natureza ela fala de forma assim eloquente sobre o Criador. Quando você olha para um tucano, aquele bico maravilhoso, quando você olha para uma arara azul, quando você olha para os animais, as plantas, que lindo, você fica
a observar, sabe, que a natureza ela fala sobre o seu Criador. Começando pela engenharia complexa da célula humana. E a gente vai até a grandeza, sabe, majestosa das montanhas rochosas, de todas as obras de Deus testemunha a sua sabedoria, o seu poder. Aí nós vemos os atributos invisíveis de Deus. Na verdade, a gente tem a entender, né? Nós não vemos, mas nós entendemos os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, que refletem a sua natureza divina e podem ser claramente vistos quando contemplamos as suas obras poderosas na criação, que é a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus, o qual nós estudamos aí na semana passada. Seja nos atributos divinos, que é compartilhado por toda a criação, ou nas lindas paisagens da natureza, nós temos um breve vislumbre da grandeza de Deus e da ação do Espírito Santo. Que maravilha, meus queridos irmãos! O Espírito Santo é um rio que está no meio, sabe? E o texto traz uma das mais importantes símbolos do Espírito Santo. Talvez o símbolo mais rico e de variadas aplicações sobre ele. E nesta passagem, por exemplo, nós conseguimos entender que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Salmo 46, versículo 4. Isto simbolicamente, podemos ver a ideia de um Deus que habita e se move em meio ao seu povo, de forma que o Espírito Santo habita e se move em nosso meio. Ou seja, o Espírito Santo é uma figura de água, de rio, que também sacia a nossa sede. Não apenas o mestre usou a água para falar sobre o Espírito Santo. Paulo também utilizou a simbologia e disse: temos bebido de um Espírito, significando que o cristão ele recebeu a pessoa do Espírito e por isso ele desfruta desse benefício do ministério do Consolador. Nós bebemos dessa fonte, nós bebemos dessa água, nós nos saciamos. Então o Espírito Santo, simbolicamente, na Bíblia, ele tem um símbolo, a água tem um símbolo do Espírito Santo. E isso, irmãos, constitui como um importante ponto de referência para os estudiosos da Bíblia. Consideramos que alguns aspectos fundamentais do líquido ilustram grandes verdades sobre o Espírito Santo. Por exemplo, a água é indispensável à sobrevivência humana. Nós precisamos de água. E essa ilustração mostrando que a água, como símbolo do Espírito Santo, irmãos, é uma ilustração clara, evidente, de que se nós não tomarmos da água, se nós não tivermos a água, nós morreremos. Assim também nós precisamos do Espírito Santo. Ele é a fonte de água, ele é o rio de água. Você já teve oportunidade de ir em uma fonte de água, numa nascente de água? Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Assim a Bíblia, ela faz essa comparação. E para ilustrar esse questionável verdade, lembremos-nos de que quando Cristo estava a caminho da Galileia, em João capítulo 4, versículo de 1 a 30, no meio do percurso, ele parou para descansar em Sicar, uma cidade de Samaria. E historicamente, judeus e samaritanos não se relacionavam
amigavelmente. Contudo, Jesus, o mestre, ele viu que havia uma mulher samaritana próxima a um poço de água, e a fim de alcançar vidas naquele local, Jesus mais uma vez ele usou o cenário ao seu redor para falar do seu evangelho. E o diálogo entre eles é uma coisa incrível. E durante essa conversa com a mulher samaritana, o Salvador disse-lhe: qualquer que beber da água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, versículo 13 e 14. E esta água, ela jorra para a vida eterna. É o Espírito Santo. Essa água, ela faz referência ao Espírito Santo. Essa água que jorra para a vida eterna é o Espírito Santo. Ele é o único realmente capaz de saciar a profunda sede que temos de Deus. Essa sede que você tem, que você acha que alguma coisa no mundo pode saciá-la, mas na verdade somente Deus pode, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem pode saciar, é Ele que é a fonte de água. Outra figura do Espírito Santo é a chuva que prepara a nossa vida. Há momentos em que os autores bíblicos, eles utilizam a simbologia para relacionar o Espírito à chuva. Porque geograficamente Israel não é um local assim muito privilegiado por abundantes pluviosidades. Então naquele tempo era muito comum haver secas prolongadas, diversos problemas relacionados à falta de chuva, principalmente em relação à agricultura. E para entender um pouco melhor a situação pela qual o povo de Deus passava antigamente, devemos observar que dois tipos de chuvas eram considerados os mais importantes. A chuva temporã, que se antecipava a semeadura e preparava o solo para o plantio, e a chuva serôdia, que precedia a colheita, e ela servia principalmente para ajudar a plantação a crescer mais antes da safra. E no Antigo Testamento nós podemos citar o profeta Joel como um exemplo de quem usou essa simbologia para falar da conexão entre as chuvas e as promessas de Deus. E em seguida, o profeta ele cita o futuro derramando o Espírito Santo, como ocorreu no Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, fará descer a chuva temporã e serôdia no primeiro mês. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versículo 28. E essa profecia, essa palavra, se cumpriu no Novo Testamento, no livro de Atos. E Tiago, ele compara a espera pelas chuvas temporãs, serôdia, a espera pela segunda vinda de Jesus. Ele proclama que os cristãos devem aguardar pacientemente a vinda do Senhor, assim como o agricultor aguarda com paciência os seus campos e recebem as chuvas. Olha que maravilha! É assim que nós devemos aguardar a vinda de Jesus, com paciência. Assim como o agricultor aguarda a chuva para regar a terra, nós também pacientemente devemos aguardar a volta do Senhor Jesus. Existem outros símbolos também do Espírito Santo. O Espírito Santo também é tido como fogo. O fogo também é um símbolo que representa o Espírito Santo. E ambos possuem propriedades semelhantes. O fogo aquece, queima, purifica, ilumina o caminho. Ele simboliza a energia transformadora das poderosas
ações. Assim é o Espírito Santo também. Apesar de um elemento poderoso, o fogo, o Espírito Santo, ele pode ser extinto na vida de quem não se abstém da aparência do mal, ou seja, podemos ter nosso vínculo com o Espírito Santo diminuindo e se não vigiarmos, se não orarmos sempre. Tiago, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Assim como nós somos cheios do Espírito Santo, se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós buscarmos a Deus, orarmos, enjoarmos em orações, súplicas, mas se nós não abstermos das coisas, da aparência do mal, se nós não ficarmos longe do pecado, também o Espírito Santo vai sendo apagado, diminuído nas nossas vidas. Irmãos, o Espírito Santo ele sempre está disponível a quem quiser se achegar a Ele, mas também respeita aqueles que se afastam. O nosso relacionamento com Deus é de plena liberdade. Nós somos livres para termos relacionamento com Deus. O Espírito Santo não nos toma por força e nem por violência, mas ele, irmão, deve ser cuidadosamente ele deve ser cuidado diariamente, sabe? Por meio de boas práticas, do estudo da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos. Assim nós manteremos essa chama do Espírito Santo acesa em nós até a vinda do Senhor. Outro símbolo do Espírito Santo é o vento. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele apareceu aos discípulos enquanto eles estavam reunidos. E naquele momento, tudo ainda era muito confuso para eles. O corpo ressurreto do Mestre não foi encontrado no sepulcro e alguns duvidavam de que ele era realmente o Messias. E em tempo oportuno, Jesus mostrou-se suas cicatrizes e disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. E neste texto nós podemos entender que o verbo assoprado por Cristo, ou melhor, o vento assoprado por Cristo, simboliza a sutil obra do Espírito Santo, pois é um ministério invisível, poderoso, penetrante. Não podemos vê-lo, mas podemos sentir e sabemos que ele é real. O Espírito Santo de Deus, ele é real. Podemos ver a visão do profeta Ezequiel no vale de ossos secos. É outro momento das Escrituras do qual observamos o Espírito Santo agindo como o vento, e ele profetizou, o vento soprou e os mortos reviveram. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 37. Que maravilha! O Espírito Santo como um vento, como um sopro. O Espírito Santo também, na Bíblia, ele pode ter símbolo de óleo, de azeite. O óleo e o azeite são um precioso símbolo do Espírito Santo. E no Antigo Testamento ele era frequentemente usado em momentos solenes, como a consagração de profetas, consagração de sacerdotes, consagração de reis. E isso significa dizer que a unção era uma forma de demonstrar que aquelas pessoas estavam sendo separadas para exercer uma função especial. E nos tempos bíblicos, o azeite também era uma mercadoria usada para fins comerciais e econômicos. Funcionava como combustível para lâmpadas, como tratamento
medicamentoso. Contudo, irmãos, ao contrário do extrato da azeitona, o Espírito Santo não pode ser comprado nem comercializado. Ele está disponível gratuitamente a todos. Temos livre acesso ao Espírito Santo, graças à obra redentora de Jesus. Todos nós podemos ter o Espírito Santo. Você agora na sua casa, você pode ter o Espírito Santo na sua vida, através de Jesus Cristo. Ele é gratuito. Você não precisa pagar por ele. Amém? Ele é gratuito. O Espírito Santo também ele é comparado como selo. A segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ele comunica-se com os cristãos que congregavam ali, afirmando que eles eram selados por Deus e que lhes deu um penhor do Espírito Santo. 1 Coríntios. O selo, ele garantia a procedência e a inviolabilidade de uma carta. E normalmente derretia-se a cera, sabe? Derretia-se um tipo de cera no documento e usava-se um elemento com alto relevo para marcá-lo antes do seu endurecimento. Algo que poderia pressionar para ficar marcado e também selar com aquela cera. E o apóstolo usou essa simbologia para explicar que o selo do Espírito Santo autentica, assegura a quem pertencemos. Ou seja, você é selado. É lógico, estamos usando uma simbologia que nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele sela o crente em Jesus Cristo, dando-lhe a você garantia, proteção, o direito de propriedade, ou seja, você é selado, você é marcado. Nós cantávamos, e às vezes nós cantamos ainda, músicas dizendo que nós somos selados, nós somos marcados, nós temos a marca da promessa. E isso personaliza o possuidor, é a expressão da autoridade de Deus sobre os seus, ou seja, nós somos selados pelo Espírito Santo e Deus ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida. E além disso, o apóstolo Paulo, ele usou a expressão de penhor para afirmar que, além de sermos selados, possuídos, o devido valor do sangue de Jesus, o qual foi confirmado pelo Espírito Santo, o qual ele foi enviado por Cristo no Pentecostes. A operação do Espírito Santo é tanto selo como um penhor de nossa herança, ou seja, que garantia eu tenho que Jesus irá voltar? E o que Jesus falou? Olha, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, ou seja, um penhor. Eu vou deixar o Espírito Santo como uma garantia que em breve eu retornarei, em breve voltarei. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o valor do Espírito Santo. Irmãos, concluindo essa mensagem de hoje, a rica linguagem bíblica sobre os símbolos do Espírito Santo pode nos dar uma breve dimensão de como Deus paira sobre a sua criação, identificando-se com ela, atuando a fim de que todos sejam alcançados pelas mensagens das boas novas de salvação de Cristo. Seja como a brisa suave de um vento ou como um poderoso fogo consumidor, o Espírito Santo ele está disponível para se relacionar comigo, conosco, com você. E nem sempre nós sabemos como ele se revelará a nós ou como ele vai nos relacionar conosco, mas podemos ter certeza de que ficaremos bem e seremos tratados com amor, porque o Espírito Santo é amor. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã,
que você possa aproveitar essa aula, ver, rever. E não se esqueça, do final desse vídeo, você assinar o sininho do nosso canal, curtir o nosso canal e compartilhar com outras pessoas esse estudo maravilhoso da pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria de mais uma vez de orar com você nessa manhã para nós encerrarmos o estudo da EBD. Pai querido, muito obrigado por esta manhã maravilhosa no qual nós estivemos aqui mais uma vez estudando a palavra do Senhor. Pai, abençoa cada um, abençoa a vida dos irmãos, que eles possam compreender, irmão, que tanto no Novo como no Antigo Testamento foram usadas figuras pelos escritores, fazendo-se representando através das figuras o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa e está conosco. O Espírito Santo é uma garantia, é um selo. Pai querido, obrigado por essa mensagem, obrigado pelo Espírito Santo de estar conosco aqui hoje dentro de nós. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Até no próximo domingo, se Deus permitir.